Tu estudou história, tá falando que tá terminando o mestrado aí. E esse lance das religiões africanas, que assim, você é uma pessoa preta, que é cristã, né? Mas que tem ciência de como é que foi o lance da supressão da religião dos caras aqui e tal. Tu chegou a mencionar que a religião dos caras era demonizada, etc. Qual que é a tua visão com essa... em relação a religiões africanas, já que a gente tá falando de pessoas pretas? Que legal. Então, eu não posso falar das religiões africanas sem me lembrar de um cristianismo colonizador. Sim. Que é oficial. Que é a religião oficial da coroa, né, do século XVI. Essa religião oficial da coroa, ela vai demonizar qualquer outra espiritualidade ou expressão religiosa que não seja que esteja em linha com o cristianismo, porque o cristianismo vai ser esse agente que vai legitimar a coroa, em nome de Deus. Então, o rei está abaixo do governo da igreja, que abençoa a dominação de seres humanos. Está aí. O problema está aí. Quando eu parto para falar das religiões de matriz africana, eu preciso entender que existem experiências indígenas que foram também massacradas na colonização. E por quê? Porque não eram cristãs. E por não serem cristãs, eram demonizadas. As religiões de matriz africanas, elas são demonizadas por não serem também um recorte do cristianismo, um braço do cristianismo. Então, quando eu penso nisso e faço perguntas sobre esse sagrado, eu começo a questionar o poder da igreja de querer trazer um Deus que é absolutamente hegemônico, dominador, e que a expressão dele na Terra é a igreja. Então, qualquer experiência que seja fora disso aí é coisa do demônio. Daí que vem esse olhar para as experiências religiosas africanas e afrodiaspórica e atribuir a essas expressões, porque o demônio é o Exu. O diabo é o não sei o que, é o tranca-rua. O demônio lá é o preto velho. Agora tu imagina eu com 52 anos de idade, numa igreja que tá fazendo exorcismo lá, e eu tô lá pra cantar, e eu tô lá com minha barba branca, e o cara vai lá e fala assim, ó, sai pombagira. Sai preto velho. Aí sai preto velho. Eu falei, pô, bicho, qual é, irmão? Qual é, meu parceiro? Então, assim, é complicado. Mas é isso, acho que a questão do olhar para as religiões de matriz africana preconceituoso e demonizador, ele caminha junto com uma identificação da cor do negro, que é um respaldo que você vai ter, por exemplo, a partir de Isidoro de Sevilha, por exemplo, que ele vai construir um mito, que é o mito de Cão, que é um mito bíblico, inclusive, que um dos filhos de Noé vai ser amaldiçoado. E o continente africano é tido como o continente onde esses filhos, esse descendente de Noé vão habitar. E a marca desses filhos está na cor da pele, está na geografia, que é o continente, está na genealogia, porque os filhos de Cão foram para a África, segundo essa tradição literária judaico-cristã. E o terceiro ponto, que vai estar dentro do cristianismo, do islamismo, do cristianismo, é a cor da pele. Então, tudo que se produz na África é maldito. As experiências cristãs da África, as experiências religiosas da África, são experiências malditas. Isso aí é o pano de fundo. Eu não posso falar sobre, por exemplo, quando eu vou pensar sobre o candomblé, quando eu vou pensar sobre as experiências, tanto africanas quanto afrodiaspóricas, eu não posso olhar para isso sem fazer uma leitura anterior a isso, que é construída há muitos séculos, que é sustentada, por exemplo, a partir do século VI, VII, por Isidoro de Sevilha, que vai ser o pano de fundo para a justificação do século XVI da escravidão africana. Então está tudo isso ali. Então qualquer expressão africana vai estar relacionada ao demônio, por uma igreja hegemônica e por ser uma expressão de resistência. Porque o candomblé é uma experiência, eu gosto do Muniz Sodré quando ele fala que a experiência do candomblé é uma experiência de resistência, é a ágora diaspórica. Mas eu concordo. Eu acho que a resistência é um dos aspectos mais fortes. Que é lindo, porque o candomblé produz tudo, não é só religião. E ele sobreviveu há anos, há séculos de escravidão no Brasil, não estou falando do candomblé, mas estou falando das experiências africanas.
porque tem outras experiências africanas anteriores ao candomblé no Brasil. Mas, enfim, vão ser experiências que vão resistir à coroa, que vão resistir aos colonizadores, que vão resistir ao cristianismo católico e, a partir da República, ao cristianismo laico também, que está sempre sendo oprimido, mas sempre resiste. Por quê? Porque não é uma resistência apenas da espiritualidade, é uma experiência da consciência, é uma resistência política, é uma experiência do seu lugar enquanto negros que foram escravizados. Então, esse olhar do movimento cristão para as religiões de matriz africana como um olhar demonizador, ele está muito chancelado por uma visão colonialista ainda. Uhum. Então, a despeito do que eu pense ou do que qualquer pessoa fala, é experiência de matriz africana. Então vamos respeitar a experiência do outro, seja ela a expressão que tiver. Só que apesar de sermos um país laico, nós não suportamos, nós ainda olhamos, a sociedade ainda olha para um trabalho, por uma oferenda que é feita, por um rito do candomblé, por exemplo, mais diretamente, e vai dizer, isso é coisa do mal. Ou macumba. É macumba, chuta que é macumba, é o demônio que está ali. Mas a gente é incapaz de olhar para as nossas falas cristãs que sustentam o projeto de poder colonizador, que oprime seres humanos, que diz bandido bom é bandido morto. Isso não tem nada a ver com Jesus, pô. Isso tem a ver com o projeto da igreja. Mas a gente é muito mais simpático a isso, de que bandido bom é bandido morto, do que reprovar, por exemplo, atos de intolerância religiosa que têm destruído terreiros no Brasil, que têm botado fogo, que têm matado pessoas, em nome de uma ideia de que religião no Brasil é a religião cristã. É mais uma forma que a sociedade tem, a igreja chancelando, a igreja simpática a isso, de que preto no Brasil é isso. É subalterno, é demonizado de alguma forma. E essa marca tá na cor da pele. E é possível que tenham pessoas assistindo a gente falando, pô, esse preto só fala merda. É possível que você tenham pessoas nos assistindo pensando exatamente isso. Então, eu vou viver isso aí dentro da minha experiência religiosa. E as religiões de matriz africana vivem isso aí. As pessoas não querem saber o que acontece lá. É do demônio.